Imagine que você acabou de comprar o carro dos seus sonhos. É potente, suave e tem aquela transmissão automática de última geração que muda de marcha com a sutileza de um sussurro. Um dia, você chega a um semáforo que sabe que demora uma eternidade. Por uma mistura de conforto e um velho hábito herdado dos carros manuais, você coloca a alavanca na posição de estacionamento enquanto espera. Quando o semáforo muda para verde, você tenta colocar a marcha direta, mas a alavanca parece estar soldada ao chassi. Você ouve um estalo metálico aterrador vindo das entranhas do carro e, de repente, o veículo se torna um objeto inanimado de 2 toneladas bloqueando o trânsito. Você sabia que um simples erro ao estacionar pode decidir se seu carro chega aos 300 mil quilômetros ou se vira sucata antes dos 50 mil? Por isso, hoje vamos destrinchar os 21 erros de operação mais críticos que você comete toda vez que assume o volante. Fique conosco, porque o erro número 7 é algo que 90% das pessoas faz errado todos os dias e é uma bomba relógio para o seu bolso. Número 21. Mudar para a posição de estacionamento em movimento. O erro número 21 é a máxima expressão da impaciência ao volante e um dos mais destrutivos para a integridade física da transmissão. Ocorre com frequência quando você está chegando em casa ou ao trabalho. O carro ainda se desloca por inércia a uns poucos quilômetros por hora e, antes que os pneus parem por completo, você desliza a alavanca para a posição de parque. Nesse preciso instante, desata-se uma batalha violenta dentro da caixa de câmbio que nenhum componente mecânico está projetado para ganhar. Para entender o dano, é preciso visualizar o trinquete de estacionamento. Imagine uma roda dentada que gira solidária com as rodas do carro e um pequeno braço metálico, similar a uma unha, que tenta se encaixar entre esses dentes para bloquear o movimento. Se o carro ainda se move, essa roda está girando. Ao forçar a unha, esta começa a saltar sobre os dentes metálicos, gerando um som de batida rápida que muitos confundem com um simples ajuste, mas que na verdade é o som do metal sendo devastado. Este impacto repetitivo pode quebrar a unha pela raiz ou, o que é pior, enviar fragmentos de metal endurecido ao fluxo de óleo da transmissão. Uma vez que essas limalhas entram no sistema, atuam como um vírus. Viajam pelo corpo de válvulas, riscando os cilindros internos e bloqueando os solenoides que controlam as mudanças de marcha. O resultado final costuma ser uma transmissão que dá trancos, que fica morta em uma marcha ou que simplesmente deixa de travar quando você estaciona, convertendo seu carro em um perigo público que poderia rolar ladeira abaixo a qualquer momento. Os mecânicos chamam isso de o erro do preguiçoso, porque evitá-lo requer apenas esperar um segundo mais até que o velocímetro marque 0. Se você valoriza sua conta bancária, certifique-se de que o mundo pare antes que sua mão toque nesse seletor. Número 20. Colocar em ponto morto nos semáforos. O posto número 20 nos leva a um debate eterno que tem causado mais avarias do que soluções. Muitos condutores têm a crença errônea de que passar a transmissão para neutro enquanto esperam que a luz mude para verde ajuda a economizar combustível ou a reduzir a carga sobre o motor. Esta prática é um vestígio dos tempos dos carburadores e das caixas manuais, mas em uma transmissão automática moderna, é uma receita para o desgaste prematuro dos pacotes de embreagem e dos selos de pressão. Quando você mantém o carro em drive e pisa no freio em um semáforo, o conversor de torque está fazendo o seu trabalho. Absorver a energia do motor mediante o fluido hidráulico. Não há contato físico que gere desgaste neste ponto. O óleo simplesmente circula e se aquece de forma controlada. No entanto, ao mover a alavanca para neutro e depois voltar a colocá-la em marcha direta quando o semáforo muda, você obriga a caixa a realizar um ciclo completo de pressurização. Os solenoides devem se abrir, o fluido deve encher os tambores e os discos de embreagem devem se acoplar sob pressão para iniciar o movimento. Repetir esta manobra desnecessária 50 vezes ao dia em um trânsito denso soma milhares de ciclos de fricção ao ano que a caixa não deveria ter sofrido. Com o tempo, isso provoca que as mudanças se tornem erráticas ou que você sinta um golpe seco cada vez que coloca o carro em marcha. Além disso, existe um risco de segurança. Se você precisar realizar uma manobra evasiva rápida para evitar um acidente por alcance, perderá segundos vitais voltando a engrenar a marcha. A regra de ouro dos especialistas é simples. Se o carro vai parar por menos de 3 minutos, a alavanca não se move do lugar. Sua transmissão lhe agradecerá com anos de serviço extra. Número 19. A aceleração em vazio ou lançamento a partir do neutro.
No número 19 encontramos uma das práticas mais abusivas e visualmente atraentes para os condutores inexperientes, mas que os especialistas em transmissões consideram um suicídio mecânico. Trata-se de acelerar o motor enquanto o carro está em ponto morto para depois mover a alavanca para a posição de condução de forma súbita. O objetivo costuma ser sair disparado com um guincho de pneus, mas o que realmente acontece é um choque hidráulico e mecânico que pode fraturar a carcaça da transmissão. Quando o motor sobe de rotações em neutro, a bomba de óleo da transmissão gira a alta velocidade, gerando uma pressão imensa que está esperando para ser liberada. Ao engrenar a marcha direta de golpe, toda essa energia é transferida instantaneamente para os discos de fricção e para as engrenagens planetárias que estão estáticas. É como tentar parar uma serra circular com as mãos nuas. O calor gerado nesse microsegundo de deslizamento é tão extremo que pode vitrificar o material das embreagens, fazendo com que percam sua capacidade de aderência para sempre. O dano não se limita aos discos. O impacto pode entortar os eixos de entrada, quebrar os suportes do motor e, inclusive, danificar o diferencial. Muitos veículos modernos têm sistemas de proteção eletrônica para evitar isso, mas mesmo com eles, o estresse ao qual você submete os selos de borracha internos é devastador. Um selo que falha por um excesso de pressão significa que a caixa perderá a capacidade de manter as marchas engatadas, resultando em um reparo que costuma superar o valor de mercado de um carro usado. Se você busca adrenalina, compre um carro de corrida. Se busca confiabilidade, nunca trate seu carro do dia a dia como se fosse um brinquedo de arrancadas. Número 18. Depender exclusivamente da posição de estacionamento. O erro número 18 é tão comum que se tornou uma norma social perigosa. Estacionar o carro, colocar a alavanca em P e sair sem ativar o freio de mão. Se você é dos que confia cegamente nessa pequena posição da alavanca, especialmente em ladeiras, está jogando roleta russa com a integridade da sua transmissão e, possivelmente, com a segurança do seu entorno. Como já mencionamos, a posição de estacionamento depende de um pequeno componente chamado trinquete. Quando você deixa o carro em uma ladeira sem o freio de mão, as 2 toneladas de peso do seu veículo se apoiam por completo sobre uma peça metálica não maior que um dedo humano. Isso cria uma tensão lateral brutal nos rolamentos e engrenagens internos. Alguma vez você notou que, ao querer sair de um estacionamento inclinado, a alavanca está extremamente dura e faz um som de clonk violento ao movê-la? Esse som é o trinquete liberando-se sob uma pressão extrema, o que corrói o metal e debilita o mecanismo. A forma correta de fazê-lo, aprovada por qualquer engenheiro automotriz, é um ritual de 4 passos que salva vidas e transmissões. Primeiro, você para o carro por completo com o freio de pé. Segundo, coloca a alavanca em neutro. Terceiro, ativa o freio de mão com firmeza e solta o freio de pé para deixar que os freios das rodas absorvam o peso do carro. Finalmente, e só então, move a alavanca para a posição de estacionamento. Desta maneira, o trinquete fica livre de carga e só atua como uma medida de segurança secundária. Se você ignora este procedimento, não se surpreenda quando um dia a alavanca ficar bloqueada ou, pior ainda, o mecanismo ceder e você encontrar seu carro na entrada da casa do seu vizinho. Número 17. Mudar entre marcha à frente e ré sem parar. Chegamos ao posto número 17. Um erro de hábito que costumamos cometer quando estamos com pressa ao manobrar em espaços reduzidos. É essa tendência a colocar a marcha a ré enquanto o carro ainda roda um pouco para frente ou vice-versa. Parece uma manobra fluida e profissional, mas para o corpo de válvulas da sua transmissão é o equivalente a um curto-circuito mecânico. As transmissões automáticas funcionam mediante o redirecionamento de fluido hidráulico através de um labirinto de passagens. Quando você muda de direção, o computador deve fechar certos embreagens e abrir outros. Se o carro ainda se move na direção oposta, as peças internas estão girando em um sentido enquanto o sistema tenta forçá-las a girar no outro. Isso gera um pico de calor e uma fricção massiva nos discos que não foram projetados para frear o veículo, mas sim para transmitir potência. Os freios das rodas são baratos e fáceis de trocar. Os embreagens internos de uma transmissão requerem baixar a caixa completa e desmontá-la até o último parafuso. Os condutores que cometem este erro com frequência costumam notar que, com o tempo, o carro demora mais para engatar a marcha quando mudam de posição, ou que ocorre um retardo seguido de um golpe forte.
e isso indica que os selos internos começaram a ceder ou que os discos de fricção se desgastaram até o ponto de não conseguirem morder com firmeza. A regra é inamovível. O carro deve estar a 0 km por hora, com o pé no freio, antes de qualquer mudança de direção na alavanca. É um segundo de pausa que lhe poupará milhares em faturas de oficina. Número 16. Descer ladeiras em ponto morto. O erro número 16 é um mito de economia de combustível que se recusa a morrer, apesar de a engenharia moderna tê-lo deixado obsoleto. Muitos condutores, ao enfrentarem uma descida prolongada na estrada, decidem colocar a alavanca em neutro, pensando que o motor descansará e o carro rodará livremente sem gastar uma só gota de gasolina. Esta é uma das decisões mais perigosas que você pode tomar, tanto para a sua segurança física quanto para a saúde de sua transmissão automática. Em primeiro lugar, falemos da lubrificação. As transmissões automáticas dependem de uma bomba de óleo que é impulsionada diretamente pelo motor. Quando você coloca o carro em neutro, mas as rodas continuam girando a alta velocidade devido à inércia da ladeira, as partes internas da caixa de câmbio continuam se movendo rapidamente, mas o motor, ao estar em marcha lenta, faz com que a bomba de óleo funcione em sua capacidade mínima. Isso significa que você está forçando os componentes internos a girar com uma lubrificação e refrigeração insuficientes. É um desgaste silencioso que cozinha a transmissão de dentro para fora. Além disso, do ponto de vista da economia, os sistemas de injeção eletrônica modernos são muito mais inteligentes que o condutor médio. Quando você deixa o carro em uma marcha direta enquanto desce, o sistema detecta que você não está pisando no acelerador e corta o suprimento de combustível quase por completo, usando o movimento das rodas para manter o motor girando. Em neutro, o motor deve consumir combustível para não apagar. Mas o mais grave é a perda de controle. Sem o freio motor, você submete os freios a um esforço térmico brutal que pode levar a falhas justamente quando você mais precisa deles. Número 15. Rebocar o veículo de forma incorreta. Chegamos ao posto número 15 com uma situação de emergência que costuma terminar em tragédia mecânica. Imagine que seu carro fique parado por uma falha elétrica e você decide que um amigo o reboque por alguns quarteirões até a oficina mais próxima usando uma corda. Se seu carro é automático e você permite que as rodas motrizes girem sobre o asfalto enquanto o motor está desligado, você está destruindo sua transmissão em tempo real sem sequer ter ligado o carro. Como mencionamos anteriormente, a bomba de óleo da transmissão só funciona quando o motor está ligado. Se você reboca o carro com as rodas em contato com o solo, as engrenagens planetárias e os discos de fricção são obrigados a girar pela força mecânica das rodas, mas não há fluido circulando para lubrificá-los nem para dissipar o calor gerado por essa rotação. Em menos de um par de quilômetros, a fricção seca pode atingir temperaturas tão altas que os componentes internos se soldam entre si, convertendo uma simples avaria elétrica em um reparo de milhares de dólares. A única forma segura de transportar um veículo automático é sobre uma plataforma onde nenhuma de suas rodas motrizes toque o solo. Se você não tem outra opção e o manual do fabricante o permite sob condições extremas, nunca deve superar os 30 km por hora nem percorrer distâncias maiores que 5 km. No entanto, o risco é tão alto que a recomendação profissional é categórica: se o motor não gira, as rodas também não devem girar. Um serviço de guincho de plataforma é infinitamente mais barato que uma caixa de câmbio nova. Número 14. Não usar o freio de mão de forma alguma. O erro número 14 é uma extensão do hábito de confiar apenas na posição de estacionamento, mas se concentra na negligência total em relação ao sistema de freio de mão ou de estacionamento. Muitos condutores acreditam que o freio de mão é algo que só se usa em carros manuais ou ao estacionar em colinas extremamente íngremes. Em um automático, isso é um erro conceitual que gera uma fadiga desnecessária em todo o trem de força. Quando você estaciona em uma superfície que parece plana, sempre há uma ligeira inclinação que nem mesmo o olho humano percebe. Ao soltar o pedal de freio sem ter ativado o freio de mão, o carro se move uns centímetros até que o trinquete da transmissão trave. Esse pequeno balanço que você sente é o peso total do carro batendo contra o mecanismo interno da caixa. Com o passar dos meses e dos anos, este impacto constante gera folgas nos suportes do motor, nas juntas homocinéticas e, por suposto, no próprio mecanismo de bloqueio da transmissão.
O freio de mão está projetado para segurar o carro mediante os discos ou tambores das rodas, que são componentes de desgaste externo e fáceis de substituir. A transmissão está projetada para mover o carro, não para servir de âncora permanente. Acostumar-se a colocar o freio de mão sempre, inclusive na garagem da sua casa, garante que a transmissão se mantenha relaxada enquanto o carro não está em uso. É uma mudança de hábito que não custa nada e que protege a precisão das mudanças de marcha a longo prazo. Número 13. Ignorar pequenas fugas de líquido. No posto número 13 entramos no terreno da manutenção preventiva falha. Frequentemente, os condutores notam uma pequena mancha avermelhada no chão da garagem e decidem ignorá-la porque o carro segue fazendo as mudanças bem. Este é o equivalente mecânico a ignorar uma ferida que não para de sangrar. Em uma transmissão automática, o nível de fluido não é uma sugestão. É um requisito operacional crítico para que o sistema funcione. A diferença do óleo do motor, que lubrifica e limpa, o fluido de transmissão é também o meio pelo qual se transmite a potência e se executam as mudanças. Se o nível baixa ainda que seja um pouco devido a uma junta velha ou um selo ressecado, a pressão hidráulica dentro do corpo de válvulas começa a flutuar. Isso provoca que os discos de embreagem não se pressionem com a força suficiente, o que gera um leve deslizamento. Esse deslizamento produz calor, e o calor é o inimigo número 1 da transmissão automática. Uma transmissão que funciona com pouco líquido se queima por dentro muito antes de que se acenda qualquer luz de advertência no painel. Para quando você sente que o carro patina ou que as rotações sobem sem que o carro avance, o dano já costuma ser irreversível. Revisar visualmente debaixo do carro uma vez por semana e verificar o nível de fluido se seu carro tem vareta de medição é a forma mais econômica de evitar o desmonte. Uma mancha de óleo é um grito de socorro do seu carro. Não espere até que ele fique mudo. Número 12. Manter o pé no acelerador enquanto você muda de marcha. O erro número 12 é um vício de condução que ocorre principalmente ao realizar manobras rápidas, como uma conversão em U ou ao sair de um estacionamento com pressa. Consiste em não soltar o pedal do acelerador enquanto você move a alavanca de retrocesso para a direta ou vice-versa. Embora a maioria das caixas modernas tenha proteções eletrônicas, forçar o acoplamento de um pacote de embreagens enquanto o motor está subindo de rotações é uma agressão mecânica desnecessária. Quando o motor está a 1.500 ou 2.000 rotações por minuto e você engrena uma marcha, a diferença de velocidade entre o motor e a transmissão deve ser absorvida pelo fluido e pelos discos. Ao manter o acelerador pisado, você está eliminando a fase de sincronização suave que ocorre durante a marcha lenta. O resultado é um solavanco que percorre toda a linha de transmissão, desde o conversor de torque até os semi-eixos. Este hábito não apenas desgasta os materiais de fricção, mas também estica as correntes internas, no caso das caixas tipo CVT, ou danifica as engrenagens planetárias nas caixas convencionais. A forma correta de operar é sempre levantar o pé do acelerador, esperar que o motor baixe para suas rotações de repouso, realizar a mudança de marcha, sentir que a transmissão engatou, costuma demorar meio segundo, e depois voltar a acelerar. A fluidez na operação é a assinatura de um condutor que sabe cuidar do seu investimento. Número 11. Forçar o motor em frio. Finalmente, encerramos esta primeira sessão do capítulo com o posto número 11, um erro que afeta tanto o motor quanto a transmissão. Muitos condutores ligam o carro pela manhã e, de imediato, saem para a avenida principal exigindo o máximo de aceleração. O que esquecem é que o fluido da transmissão é muito mais espesso quando está frio e não flui com a mesma facilidade pelos estreitos canais do corpo de válvulas. Em temperaturas baixas, o óleo de transmissão precisa de alguns minutos para alcançar sua temperatura ideal de operação, que é quando suas propriedades de viscosidade permitem uma proteção total. Se você exige mudanças de marcha rápidas e a altas rotações com o óleo frio, os selos internos sofrem uma pressão excessiva e os discos podem não receber a lubrificação adequada, provocando um desgaste prematuro por contato metal com metal. Não se trata de deixar o carro ligado meia hora na porta de casa, o que também é ineficiente, mas de conduzir com suavidade durante os primeiros 5 ou 10 minutos. Evite as acelerações a fundo e permita que o ponteiro da temperatura suba antes de pedir à transmissão que trabalhe sob estresse. Este pequeno gesto de paciência matinal pode ser a diferença entre uma caixa de câmbio que dura 10 anos e uma que começa a falhar aos 5. Número 10. Pisar no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Brake boosting.
O erro número 10 é uma das práticas mais devastadoras que um condutor pode infligir a uma transmissão automática, frequentemente denominada no mundo do desempenho como brake boosting ou saída com calado de conversor. Esta técnica consiste em pisar no pedal do freio com o pé esquerdo com toda a força possível enquanto, simultaneamente, se acelera com o pé direito com o seletor na posição de condução. O objetivo é permitir que o motor suba de rotações e gere pressão de sobrealimentação em motores turbo, ou simplesmente que alcance seu pico de torque antes de liberar o freio para uma aceleração fulgurante. No entanto, o que acontece dentro da carcaça da transmissão é um processo de destruição térmica acelerada que poucos componentes podem suportar. Em uma transmissão automática convencional, o motor e a caixa de câmbio estão conectados pelo conversor de torque, um componente hidrodinâmico cheio de fluido. Quando você realiza esta manobra, o motor está tentando girar a turbina interna do conversor com uma força imensa, mas as rodas estão bloqueadas pelos freios, o que significa que o eixo de entrada da transmissão não pode se mover. Neste cenário, 100% da energia cinética produzida pelo motor que não se converte em movimento se transforma, por leis da termodinâmica, em calor puro dentro do fluido da transmissão. Em questão de segundos, a temperatura do óleo pode disparar acima dos 150 ou inclusive 200 graus centígrados, superando instantaneamente o ponto de ruptura química do fluido. Este aquecimento instantâneo provoca o que os químicos chamam de oxidação térmica. O óleo da transmissão perde suas propriedades de lubrificação e seus aditivos protetores se degradam, convertendo-se em um verniz pegajoso e ácido. Este verniz começa a se depositar nos componentes mais delicados, como os solenoides de controle e as válvulas do corpo hidráulico. Além disso, o calor extremo faz com que os selos de elastômero e as juntas de borracha se tornem quebradiços. Uma única sessão deste tipo de condução pode reduzir a vida útil da transmissão em dezenas de milhares de quilômetros, deixando os discos de fricção carbonizados e um sistema hidráulico propenso a falhas catastróficas por obstrução de sedimentos queimados. Número 9. Ignorar trancos ou deslizamentos leves. O posto número 9 se concentra em um erro de diagnóstico e atitude, a complacência diante dos sintomas precoces de falha. Muitos condutores notam que, ocasionalmente, a transmissão realiza uma mudança de marcha de forma errática, com um pequeno golpe metálico ou o que tecnicamente se conhece como deslizamento, onde as rotações do motor sobem de forma desproporcional antes que a marcha seguinte se engate com um tranco. Por serem sintomas que às vezes desaparecem após alguns minutos de condução ou que ocorrem apenas de forma esporádica, tende-se a pensar que são manias do carro. Esta é uma negligência que transforma um reparo de algumas centenas de euros em uma substituição completa de milhares. O deslizamento é o sinal inequívoco de que os discos de fricção dentro dos pacotes de embreagem perderam sua capacidade de aderência. Estes discos estão revestidos de um material cerâmico ou de papel especializado que permite que se acoplem suavemente sob pressão hidráulica. Quando a pressão é insuficiente devido a um solenoide cansado ou fluido degradado, ou quando o material de fricção se desgastou pelo uso, os discos deslizam um contra o outro. Esse roçamento gera um calor extremo localizado que desprende partículas microscópicas de material queimado. Estas partículas viajam por todo o circuito da transmissão, atuando como um agente abrasivo que lixa as paredes internas da bomba de óleo e as passagens do corpo de válvulas. Ignorar estes trancos é permitir que a transmissão se autocanibalize. Cada vez que você sente esse tranco, a transmissão está perdendo material estrutural. O que começa como um simples atraso na aplicação da pressão pode derivar em que os sedimentos bloqueiem por completo o filtro da transmissão, provocando uma perda total de pressão e deixando o veículo imobilizado. A tecnologia moderna permite que, mediante um scanner profissional, se possam observar os tempos de adaptação das embreagens. Se o computador detecta que uma embreagem demora mais do que o normal para fechar, o sistema está avisando que o fim está próximo. Atender o problema neste ponto permite realizar uma limpeza e troca de solenoides, mas se esperar que o deslizamento seja constante, a única solução real será uma reconstrução total. Número 8. Não aquecer a caixa em climas extremos. No número 8 abordamos a física dos fluidos sob condições de baixa temperatura. Existe a crença errônea de que apenas o motor precisa se aquecer antes de iniciar a marcha. A realidade é que o fluido da transmissão automática é muito mais sensível às mudanças de viscosidade do que o óleo do motor.
Em climas onde as temperaturas caem abaixo dos 0 graus, o fluido de transmissão automática se torna extremamente espesso, perdendo sua capacidade de fluir com rapidez através dos labirínticos canais do corpo de válvulas, que tem apenas o diâmetro de um cabelo humano. Quando um condutor liga o carro em uma manhã gélida e coloca drive de imediato para sair acelerando, está submetendo a transmissão a um estresse hidráulico massivo. Devido à alta viscosidade do óleo frio, a bomba da transmissão deve realizar um esforço muito maior para mover o fluido. Isso pode gerar cavitação, um fenômeno onde se formam bolhas de ar no óleo que, ao colapsar, golpeiam as superfícies metálicas com uma força erosiva. Além disso, as mudanças de marcha ocorrem com um atraso significativo porque o fluido demora mais tempo para encher as câmaras dos pistões que ativam as embreagens. Este atraso provoca que os discos de fricção rocem entre si durante mais tempo antes de se bloquearem por completo, o que acelera o desgaste de forma exponencial. Para evitar este dano, não é necessário deixar o carro em marcha lenta durante meia hora, o que é ineficiente e poluente. O método correto é ligar o motor e, após 1 minuto, passar a alavanca lentamente por todas as posições: parking, reversa, neutro e drive, mantendo cada posição durante uns 10 segundos. Isso obriga o fluido a circular pelos diferentes circuitos e a se aquecer mediante a fricção controlada no conversor de torque. Uma vez iniciada a marcha, deve-se conduzir com extrema suavidade, evitando acelerações fortes ou mudanças de marcha a altas rotações até que o indicador de temperatura do motor tenha alcançado seu ponto de operação normal, o que costuma coincidir com uma temperatura aceitável do fluido da caixa. Número 7. Usar qualquer óleo universal. O posto número 7 é uma das maiores causas de morte súbita em transmissões modernas: o uso de fluidos incorretos. Antigamente, quase qualquer carro podia usar um fluido tipo Dexron 2 ou Mercon. Hoje em dia, as transmissões são peças de engenharia extremamente específicas com tolerâncias mecânicas e requisitos químicos únicos. No entanto, muitas oficinas independentes e lojas de autopeças promovem os chamados fluidos universais ou multiveículo, alegando que cumprem as especificações de dezenas de fabricantes diferentes. Esta é uma simplificação química que pode resultar fatal. Cada fluido de transmissão é formulado com um pacote de aditivos muito específico que determina sua viscosidade, sua resistência à oxidação, sua capacidade de dissipar o calor e, o mais importante, seu coeficiente de fricção. Algumas transmissões requerem um fluido que seja muito resbaladiço para permitir mudanças de marcha imperceptíveis, enquanto outras, como as de dupla embreagem ou as de alto torque, precisam de um fluido com modificadores de fricção que ajudem os discos a se engatarem com firmeza imediata. Se você utiliza um fluido universal em uma caixa que requer uma especificação técnica de alta fricção, os discos deslizarão constantemente. Pelo contrário, se usar um fluido muito agressivo em uma caixa projetada para a suavidade, as mudanças serão bruscas e danificarão os suportes do motor e as engrenagens internas. Além do problema da fricção, há a questão da compatibilidade química com os materiais internos. As juntas, os selos de pistão e o isolante dos cabos internos da transmissão são fabricados com polímeros específicos. Um fluido com um pacote de aditivos incorreto pode fazer com que esses selos inchem, encolham ou se degradem quimicamente, provocando fugas internas de pressão que o condutor não notará até que a transmissão pare de funcionar por completo. A regra de ouro é absoluta. Nunca aceite um fluido que não indique explicitamente na embalagem que cumpre a norma exata do fabricante do seu carro. Por exemplo, ZF Lifeguard 8, Toyota WS, Mercedes-Benz 236.15. Economizar um pouco de dinheiro no óleo é o investimento mais caro que você pode fazer. Número 6. Lavar o motor com água sob pressão. Chegamos ao número 6 com um erro nascido da estética e da limpeza mal compreendida. O vão do motor de um carro moderno é uma selva de eletrônica sensível e a transmissão automática é, em essência, um computador que gerencia a pressão hidráulica. Ao redor da carcaça da caixa de câmbio encontram-se múltiplos sensores de velocidade, sensores de temperatura e, acima de tudo, o conector principal que comunica a unidade de controle com os solenoides internos. Estes componentes são projetados para resistir à umidade ambiental, aos respingos da estrada e ao calor extremo, mas não são projetados para suportar um jato de água a 100 bares de pressão proveniente de uma lavadora de alta pressão.
Quando uma pessoa aponta a lança de água sob pressão para a transmissão para tirar o pó ou pequenas manchas de óleo, a força da água é capaz de vencer os selos de borracha dos conectores elétricos. Uma vez que a água penetra no interior de um conector, a combinação de eletricidade e minerais da água inicia um processo de eletrólise e corrosão galvânica quase imediato. Com o passar dos dias, os pinos metálicos se recobrem de um óxido verde que aumenta a resistência elétrica. Isso provoca que os sinais enviados pelos sensores cheguem corrompidos ao computador. Uma transmissão que recebe sinais elétricos erráticos começará a se comportar de forma imprevisível. Pode ser que decida reduzir a marcha repentinamente em alta velocidade ou que entre no modo de proteção, onde a caixa se bloqueia em uma só marcha, geralmente terceira, para evitar danos maiores. O pior é que este dano costuma ser intermitente e muito difícil de diagnosticar para um mecânico generalista, o que leva a trocar peças caras quando o problema era simplesmente um conector sulfatado. Se decidir limpar o motor, faça-o com o motor frio. Utilize produtos desengraxantes específicos que se aplicam com atomizador e enxague com um fio de água sem pressão, protegendo sempre os componentes elétricos com plástico. Número 5. O erro dos pneus de tamanho diferente. O erro número 5 parece, à primeira vista, um problema de manutenção de chassi, mas seu impacto na transmissão é direto e devastador. As transmissões automáticas modernas dependem inteiramente dos dados que recebem dos sensores de velocidade das rodas, sensores ABS. Estes sensores informam ao computador da transmissão exatamente a que velocidade gira cada pneu. Se você monta pneus de marcas diferentes no mesmo eixo, ou se tem um pneu novo e outro muito gasto, o diâmetro total da roda varia. Embora a diferença seja de apenas alguns milímetros, essa roda terá que girar a uma velocidade distinta para cobrir a mesma distância que sua parceira. Para o computador da transmissão, esta diferença de rotação é um sinal de que algo vai mal. Em muitos veículos, o sistema interpretará que uma roda está perdendo tração, ativando desnecessariamente os sistemas de controle de estabilidade ou ajustando constantemente o deslizamento do conversor de torque para tentar compensar a suposta perda de aderência. Isso gera um ciclo de trabalho constante nos componentes internos que deveriam estar em repouso durante uma condução linear. Nos veículos com tração nas 4 rodas, AWD, o dano é ainda mais rápido. A diferença de giro obriga o diferencial central ou a embreagem de transferência a trabalhar de forma contínua para digerir essa diferença de velocidade, o que superaquece o fluido de transferência e acaba quebrando os discos internos em poucos meses. Inclusive, algo tão simples como ter pressões de inflagem muito desiguais pode gerar este efeito. Uma roda com pressão baixa tem um raio efetivo menor e gira mais rápido. Portanto, a manutenção da transmissão também passa pelos pneus. É vital que os 4 pneus sejam do mesmo modelo e medida e que se realizem rotações a cada 10.000 km para garantir que o desgaste seja uniforme. Se você sofrer um furo e tiver que usar a roda de reserva, que costuma ser de menor tamanho, conduza em baixa velocidade e apenas a distância mínima necessária até a oficina. Do contrário, estará cozinhando o diferencial e a transmissão do seu carro por uma simples questão de geometria. Número 4. Não revisar fugas de refrigerante, mistura letal. No posto número 4 encontramos o cenário mais catastrófico para uma transmissão automática, conhecido no jargão mecânico como o batido de morango ou o leite rosado. Como mencionamos anteriormente, a transmissão precisa se refrigerar e, para isso, utiliza um trocador de calor que, na maioria dos veículos, está integrado dentro do radiador principal do motor. O fluido da transmissão circula por uns dutos internos rodeados pelo refrigerante do motor. O problema surge quando o radiador envelhece ou quando se utiliza um refrigerante de má qualidade que corrói as paredes internas deste trocador. Se ocorrer uma pequena fissura no duto interno, a pressão do sistema de refrigeração do motor, que costuma ser constante, empurra o anticongelante para o interior do circuito da transmissão. No momento em que o refrigerante, que é basicamente água e glicol, se mistura com o óleo da transmissão, ocorre uma reação química desastrosa. A água destrói instantaneamente a cola que mantém o material de fricção aderido aos discos de aço das embreagens. Em questão de minutos, o material de fricção se desprende como se fosse papel molhado, flutuando por toda a transmissão e obstruindo cada passagem de óleo. Este fenômeno se chama batido de morango porque o óleo vermelho, ao se misturar com o refrigerante branco ou verde, adquire um aspecto de creme rosado espesso. Uma vez que este fluido entra na transmissão, o dano é praticamente irreversível.
Os selos de borracha incham e se deformam, e os componentes eletrônicos internos sofrem curtos circuitos. A única forma de prevenir isso é realizar uma manutenção rigorosa do sistema de refrigeração do motor, trocando o anticongelante a cada 2 anos para evitar que se torne ácido e corroa o radiador por dentro. Se alguma vez você revisar o nível de refrigerante e vir manchas de óleo, ou se o óleo da transmissão parecer leitoso, não mova o carro. A detecção nos primeiros 5 minutos poderia salvar a caixa, mas 5 km depois, a transmissão será sucata. Número 3. Conduzir com o sistema de refrigeração defeituoso. O erro número 3 é uma extensão do anterior, mas centrado no estresse térmico operacional. Muitos condutores ignoram problemas menores de temperatura em seus motores, como um termostato que trava de vez em quando, um ventilador que faz ruído ou um radiador parcialmente obstruído por sujeira externa. A lógica do condutor médio é: enquanto o ponteiro não chegar à zona vermelha, não há problema. No entanto, para a transmissão automática, trabalhar uns poucos graus acima de sua temperatura ideal é uma sentença de morte lenta e silenciosa. Existe uma regra empírica na engenharia de transmissões. Por cada 10 graus centígrados que o fluido opera acima dos 90 graus, sua temperatura ideal, a vida útil do óleo se reduz à metade. Se a temperatura normal do seu motor é de 90 graus, mas devido a um sistema de refrigeração deficiente está trabalhando a 100 graus, seu óleo de transmissão está se degradando 2 vezes mais rápido do que o normal. A 110 graus, se degrada 4 vezes mais rápido. O calor excessivo quebra as cadeias moleculares do óleo, transformando-o em um líquido aquoso que já não pode manter a pressão hidráulica necessária para segurar as embreagens com firmeza. Quando o óleo está superaquecido, a transmissão começa a experimentar o que chamamos de mudanças suaves. O condutor nota que o carro parece preguiçoso, como se fosse difícil avançar. Isso se deve ao fato de que as embreagens internas estão deslizando ligeiramente devido à baixa viscosidade do óleo quente. Esse deslizamento gera, por sua vez, mais calor, criando um círculo vicioso que termina com a carbonização do fluido. Manter o radiador limpo de insetos e sujeira, garantir que os ventiladores funcionem em todas as suas velocidades e trocar o termostato de forma preventiva são tarefas de manutenção do motor que têm um impacto direto na longevidade da transmissão. Número 2. Desligar o carro em uma marcha que não seja P. O posto número 2 se refere a um hábito de desligamento que parece inofensivo, mas que pode gerar conflitos severos na eletrônica e na segurança mecânica do veículo. Muitos condutores, ao chegarem ao seu destino, têm o costume de desligar o motor enquanto a alavanca ainda está em drive ou reversa, e só depois movem o seletor para a posição de parking. Nos veículos modernos com seletores eletrônicos, o carro costuma mover a caixa para P automaticamente, mas isso gera um estresse desnecessário nos atuadores elétricos e na lógica do computador. O problema principal reside na lubrificação e na gestão da pressão. Quando você desliga o motor, a bomba de óleo da transmissão para de girar instantaneamente, eliminando toda a pressão hidráulica do sistema. Se o carro se desloca ligeiramente, ainda que sejam alguns milímetros, enquanto você está movendo a alavanca de D para P com o motor desligado, os componentes internos se movem sem a proteção da película de óleo sob pressão. Além disso, nas caixas de câmbio automáticas, a posição de parking ativa um componente mecânico chamado trinquete de estacionamento, que é uma pequena cunha metálica que bloqueia o eixo de saída. Se este trinquete for inserido enquanto o carro ainda tem o mínimo de inércia e sem a assistência da pressão hidráulica que gerencia a suavidade do mecanismo, produz-se um golpe seco que, com o tempo, pode desgastar ou quebrar o trinquete, deixando o carro sem capacidade de se bloquear em estacionamento. Do ponto de vista elétrico, desligar o motor em uma marcha que não seja P pode deixar a unidade de controle da transmissão em um estado de confusão. Ao voltar a ligar o veículo, o computador deve realizar uma série de verificações para verificar a posição real das válvulas internas. Se houver uma discrepância entre o que o computador recorda e o que os sensores detectam ao dar a partida, o carro poderia mostrar um erro no painel de instrumentos ou, em casos extremos, impedir a partida do motor por segurança. O protocolo correto sempre deve ser parar o carro por completo, colocar o freio de mão, passar a alavanca para P e, finalmente, desligar o motor. Número 1. O hábito de coastear em neutro em descidas. Chegamos ao erro mais grave, o número 1 da nossa lista de hábitos de condução destrutivos, o coasting ou circular em ponto morto neutro.
em ladeiras descendentes. Este é um mito persistente que provém da era dos carros com carburador, onde se acreditava que colocar o carro em neutro em uma descida economizava combustível porque o motor baixava para a marcha lenta. Em um carro moderno, isso não apenas é falso, o sistema de injeção corta o combustível totalmente quando você desce engrenado, mas gasta gasolina para manter a marcha lenta em neutro, mas é uma forma garantida de destruir sua transmissão automática. O projeto de uma transmissão automática depende criticamente da relação entre as rotações do motor e a velocidade das rodas. A bomba de óleo, que fornece a lubrificação e a refrigeração a todas as engrenagens planetárias e discos de fricção, está conectada diretamente ao eixo de entrada, motor. Se você coloca o carro em neutro enquanto desce uma ladeira a 100 km por hora, o motor cai para cerca de 800 rotações por minuto. Nessas rotações, a bomba de óleo entrega o fluxo mínimo de lubrificação. No entanto, as rodas estão fazendo girar os componentes de saída da transmissão a uma velocidade altíssima. Você está obrigando os componentes internos a girar em alta velocidade enquanto a lubrificação é praticamente inexistente. Esta falta de lubrificação provoca um aquecimento por fricção seca nos rolamentos e nas engrenagens planetárias. Além disso, ao estar em neutro, o fluido não circula com a força suficiente através do resfriador externo, por isso o calor gerado pela inércia fica preso dentro da carcaça. Mas o perigo não é apenas mecânico, é de segurança. Em neutro, você perde o freio motor, o que o obriga a abusar dos freios de serviço, que podem superaquecer e falhar, fenômeno de fading. E se você precisar acelerar de repente para evitar um obstáculo, o atraso enquanto o computador tenta sincronizar as rotações do motor com uma transmissão que gira a alta velocidade provocará um impacto mecânico brutal ao engatar a marcha, que poderia quebrar os suportes da caixa ou inclusive o eixo de comando. Nunca, sob nenhuma circunstância, coloque a transmissão em neutro enquanto o veículo estiver em movimento. Chegados ao final desta análise técnica sobre a química e os hábitos, fica claro que a longevidade de uma transmissão automática não é uma questão de sorte, mas o resultado direto de uma disciplina de manutenção e operação. Detalhamos como o calor é o inimigo público número 1, seja gerado por manobras agressivas como o brake boosting ou pela negligência no sistema de refrigeração do motor. Compreendemos que o fluido da transmissão não é um simples óleo, mas um componente de engenharia preciso que não admite substitutos universais nem contaminações com água. O ritual de cuidado para uma transmissão eterna resume-se em respeitar a física do sistema. Permitir que o fluido alcance sua temperatura de trabalho antes de exigir esforço dele, garantir que os pneus não confundam os sensores eletrônicos e, acima de tudo, entender que a alavanca de câmbio não é um brinquedo para economizar combustível em descidas.